lá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante chamado o local das paixões. A pergunta que fica é: será que tem mesmo um lugarzinho específico no cérebro para as nossas paixões? Nossa ideia aqui é explorar o que essas anotações dizem sobre a amígdala e o papel dela na nossa vida emocional. Vamos sim. Olha, a fonte começa descrevendo a amígdala. O nome vem do grego, para amêndoa, por causa do formato dela, né? São duas estruturinhas, ali no lobo temporal, fazem parte do sistema límbico, que é aquela rede mais antiga do cérebro, ligada a emoções, impulsos. E um detalhe curioso que o material traz: a amígdala humana é bem grandinha, sabe? Comparada com a de outros primatas. Interessante isso já de cara. Pois é, já indica que talvez ela tenha um papel especial para nós. E o texto fala da amígdala e do hipocampo como partes do antigo cérebro olfativo. Por que essa ligação com o cheiro? Faz sentido ainda? Básicas, muito diretas. Entendi. Hoje, claro, essas áreas fazem bem mais coisas, aprendizado, memória, mas a amígdala se especializou numa coisa-chave: avaliar o significado emocional do que a gente vive. Se ela falha, acontece o que o material chama de cegueira afetiva. Cegueira afetiva? Que termo forte. Seria tipo não conseguir ver a importância emocional das coisas, mesmo sabendo que elas são? Exatamente isso. E tem um caso clínico citado que, nossa, ilustra de um jeito bem dramático. Um paciente que precisou remover a amígdala cirurgicamente. O resultado? E aí? Perdeu completamente o interesse em gente. Buscava ficar isolado, ele até conversava, mas não reconhecia afetivamente ninguém. Ninguém. Nem família. Nem amigos íntimos, nem parentes, nem a própria mãe. Ficava totalmente impassível, sabe? Espera aí. Ele conseguia, tipo, descrever um sentimento, mas não sentia a conexão, o peso daquilo pra ele em relação às pessoas. Como funciona essa desconexão? É isso que é tão revelador no caso. A capacidade cognitiva de nomear tristeza ou alegria talvez estivesse lá, mas a habilidade de sentir o significado daquilo no contexto, a relevância daquilo para ele, sumiu. Caramba. A fonte sugere que a amígdala é crucial para essa camada de significado emocional. Funciona como um arquivo da nossa memória afetiva. Qualquer paixão, nesse sentido amplo de dar valor emocional, dependeria disso. Entendi. Então não é só sobre sentir, é sobre o que aquilo significa pra gente. Isso é impactante. E isso deve aparecer em outros comportamentos também, imagino. Com certeza. O material menciona que animais sem amígdala perdem reações básicas. Medo, raiva. Sério? Sim. Perdem a noção de hierarquia social, a motivação para competir ou cooperar. A emoção some ou fica superficial. E olha que interessante, até as lágrimas, que é uma coisa tão humana, né? Uma expressão emocional nossa, Sim. são processadas pela amígdala e por áreas próximas. Sem ela funcionando bem, o material diz que a gente não chora para aliviar o sofrimento. Nossa, que loucura pensar nisso. E isso conecta com as descobertas mais recentes que o material cita, tipo as do neurocientista Joseph Ledoux. O que ele descobriu de tão importante? O Ledoux foi chave, segundo o texto, para a gente entender melhor os circuitos da emoção no cérebro. As pesquisas dele, e claro, os avanços na tecnologia de imagem cerebral, mostraram uma coisa bem impactante. A amígdala pode disparar uma resposta emocional antes mesmo que o neocórtex. O neocórtex, aquela parte mais racional do pensamento complexo. Exatamente. Antes que essa parte mais racional consiga processar toda a informação, a amígdala já pode ter reagido. Então, a emoção pode literalmente passar na frente da razão. Isso explicaria muita reação impulsiva que a gente tem, né? Basicamente, sim. É como se a amígdala desse um veredito emocional rapidíssimo, sabe? Que pode sequestrar nossa resposta ou, pelo menos, influenciar muito forte antes da análise mais detalhada do córtex. Faz sentido. Mas, é super importante entender o que o material também frisa. Ela não age sozinha, isolada. Existe um diálogo constante dela com o neocórtex. Essa interação complexa é que está na base do que a gente chama de inteligência emocional. Ah, claro. A capacidade de entender, gerenciar as emoções. Isso. Nossas e as dos outros,
Não é um comando único, é uma rede. Entendi. Então, fazendo um resumo do que a gente viu nesse material, o local das paixões, a amígdala não é o lugar único das paixões, mas é um centro nervoso ali, essencial. Ela funciona como um avaliador super rápido do significado emocional do mundo à nossa volta, molda a memória, influencia interações, até reações físicas, como o choro. É uma peça-chave na nossa experiência, né? Exatamente. E acho que fica uma reflexão interessante para a gente, baseada nessas fontes, né? Se a amígdala é tão rápida assim para dar significado emocional, muitas vezes antes da nossa análise mais consciente, o quanto será que das nossas escolhas do dia a dia, aquelas que a gente acha que são puramente racionais, não estão, na verdade, sendo sutilmente coloridas ou até direcionadas por esse avaliador emocional tão antigo e poderoso dentro da gente? Boa pergunta. Fica aí para a gente pensar, né, sobre a natureza real das nossas decisões.